policial militar do Estado de Minas Gerais, Júlio Abeilardi, advogado com atuação em direito militar, falando. Hoje eu estou vindo compartilhar com vocês, inativos, que entraram com aquele processo contra o IPSM lá em 2003 até 2015, para pagar menos do que 8%, eu estou vindo compartilhar o desespero de um militar. O meu amigo Sargento Cássio Eustáquio acabou de me encaminhar um áudio de um militar pedindo ajuda, porque o pagamento dele, os vencimentos dele, foram bloqueados pela Justiça. Então, eu gostaria, nesse momento, de compartilhar com vocês esse áudio, para que vocês tomem conhecimento, já que esse próprio militar já divulgou esse áudio nas redes sociais dele, no WhatsApp, então a gente vai comentar sobre esse fato. Deixa eu compartilhar a minha tela de WhatsApp aqui com vocês. Então, é essa conversa aqui, ó. Vou clicar no play para a gente ouvir. Bom dia, meus amigos e meus companheiros da polícia. Aqui quem está falando é o Sargento Delcio, reformado aqui de Pitangui. Eu caí nessa situação aí, meus amigos, do IPSN aí, de um acordo que eu fiz com um advogado que há uns tempos atrás, muito tempo atrás, para baixar o IPSN, e veio isso aí agora para mim, bloqueou a minha conta. Eu tinha um dinheirinho lá no banco, bloqueou tudo. Eu estou aqui com muita humildade, pedindo a vocês aí, se vocês puderem me ajudar com qualquer tanto aí, ajudar eu a pagar essa dívida aí, que eu tô muito, a situação minha financeira não tá boa, eu pago aluguel, tenho um menininho de 7 aninhos, a minha mãe mora comigo de 80 anos, inclusive quebrou o braço agora, gastei muito com ela. Se vocês puderem fazer para mim aí, minha cabeça está muito quente, entendeu? Por causa disso aí. Meu pagamento vai ser bloqueado, não sei como é que eu vou fazer. E se meus amigos aí me ajudar com qualquer tanto a sair dessa situação aí, eu agradeço vocês, que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço do Sargento Delcio aqui de Pitangui. Eu vou passar o número da minha conta aí, se vocês me ajudarem com qualquer quantia, já me ajuda aí pagando isso aí, entendeu? Senão não sei como é que eu vou fazer. Eu estou recebendo 5 mil e pouco só. Que eu tenho uns empréstimos aí que eu fiz aí, entendeu? Estou recebendo 5 mil e pouco só. E eu não sei como é que eu vou fazer. Tem aluguel para pagar, tem compra para fazer pro meu filho aqui, para minha mãe, para minha esposa, entendeu? Então eu agradeço a vocês aí. Eu até estou chorando aqui, que eu não sei o que eu faço, entendeu? Muito obrigado a todos. Então, pessoal, eu consultei o número do processo, realmente procede essa informação, o valor bloqueado foi 11.306, tudo que ele tinha na conta foi levado, e a dívida ainda continua, é um valor maior do que esse. Então, já tem um ano que eu venho orientando os militares a não deixar a revelia esse processo. Se você entrou com esse processo lá no passado, procure um advogado com atuação em direito previdenciário militar para ajudar você a voltar a pagar o IPSM daqui para frente sem precisar assumir a dívida que ficou. Certamente, se esse militar estivesse acompanhando o processo, esse bloqueio judicial não teria acontecido na sua conta, porque os valores, os vencimentos, o salário do militar são impenhoráveis, não pode ser bloqueados pela justiça. Mas como ele deixou o processo correr, a revelia, ele foi surpreendido com o bloqueio da sua conta. Poderia ter sido pior, poderia ter sido uma negativa de assistência à saúde, poderia ter sido, na falta dele, uma negativa de pagamento de pensão por morte ao cônjuge. Ainda bem que foi só 11 mil reais que a justiça bloqueou. Mas ainda ele pode pedir, né? Pode pedir a liberação desse valor por ser impenhorável. Vamos ver com base em que artigo? Vamos abrir aqui o novo CPC, novo Código de Processo Civil. Deixa eu compartilhar minha tela com você. Olha só, no artigo 833, fala que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários. Então, é só atravessar uma petição para o juiz, pedindo para liberar, porque essa verba possui natureza salarial, não pode ser bloqueada. Então, por isso que é importante, é muito importante, o militar não cruzar os braços nesse momento. Tem que procurar um advogado com atuação em direito previdenciário militar para pedir ao juiz o perdão da dívida. Porque, veja bem, esse militar não pediu o perdão da dívida, já passou o prazo para pedir, não tem como agora pedir. O que ele pode pedir agora é o recálculo, a redução do valor, com base na perícia contábil. O pessoal dos grupos de WhatsApp vem falando, né? Ele caiu na conversa de advogado,
Não é isso, pessoal. Os juízes aqui do Estado de Minas Gerais, os desembargadores do Estado de Minas Gerais e os advogados não imaginavam que o Supremo Tribunal Federal iria decidir que militar não é servidor público. Foi isso que aconteceu lá no tema 160, julgado pelo STF. O STF deu ganho de causa ao IPCM falando que o militar do Estado de Minas Gerais paga 8%. Então, aqueles militares que pagam menos do que 8%, têm agora que corrigir a situação. Aí os militares hoje da ativa e da inativa, que paga 10,5%, eles podem pedir a redução para 8%, porque o Supremo já disse, é 8%. Esses militares hoje que ganham que pagam 10,5%, eles correm risco de perder assistência à saúde, previdência, ter que ressarcir o IPCM? A gente entende que não, porque, olha só, foi o próprio Supremo Tribunal, a maior corte do país, que já decidiu que é 8%. Então, não precisa temer se você paga 10,5%, se você quer reivindicar os seus direitos, para pedir para voltar a pagar 8%. Então, veja bem, a gente tem duas situações aqui. Ó. A gente tem cerca de 18 mil militares, 18 mil inativos, que entre os anos de 2003 a 2015 pediram a redução do IPCM para menos do que 8%. Esses militares perderam a ação na justiça, precisam ir em busca da inexigibilidade da dívida e precisam voltar a pagar daqui para frente o IPCM para não perder direitos previdenciários e assistenciais. Agora, a gente tem um outro grupo de militares, que são aqueles que não ajuizaram essa ação no passado, ativos e inativos. Eles hoje pagam 10,5% para o IPCM, sendo que o correto é 8%. Esses podem, sim, pedir a redução para 8%, sem prejuízo algum, tá bom? Porque foi o Supremo que decidiu isso. Então por que houve esse problema lá no passado com esses militares? É porque eram decisões de primeira e segunda instância. O Supremo ainda não tinha analisado a questão. E o Supremo, decidindo agora que é 8%, ele coloca uma pá de cal sobre esse assunto, fica decidido. Os juízes de primeira instância e segunda instância não podem decidir contra o Supremo Tribunal Federal, entende? A decisão do Supremo, ela possui efeito, a decisão do Supremo possui efeito geral em todos os processos em andamento. Então, o militar paga 8%, quem paga menos do que 8% tem que voltar a pagar 8%, e quem paga 10,5% pode pedir para reduzir para 8%. Eu espero ter esclarecido vocês. Eu fico à disposição para qualquer eventual dúvida que tiverem. Procurem um profissional especialista em direito previdenciário militar para acompanhar o seu processo, para não gerar uma execução como essa aqui, tá bem? Um abraço e fiquem com Deus. Compartilhe o conteúdo porque realmente tem natureza de utilidade pública. Um abraço.